seja bem-vindo a Conversas Cristãs, um espaço em que nós olhamos para aquilo que tem sido notícias, informações mais significativas e procuramos pensar nelas do ponto de vista cristão. Ainda a propósito do 25 de Abril, data importante do nosso calendário nacional, em que de alguma maneira se comemora a liberdade, o Jornal Expresso publicou uma sondagem feita pelo ISCTE a nível nacional a respeito desta questão da liberdade propriamente dita. E os resultados foram, de facto, surpreendentes. Se eles tivessem acontecido em algum outro país, dos quais a nossa mídia gosta de criticar, eu não sei como é que tinha sido feito em termos de impacto no noticiário. Eu não sei se você percebeu estas informações. Por exemplo, nesta pesquisa feita em Portugal, apenas 10% das pessoas inquiridas acreditam que vivem em plena liberdade e democracia, o que é surpreendente, porque teoricamente nós estamos num país livre e democrático, porque apenas 10% das pessoas entendem assim. 40% das pessoas identificaram que há grandes defeitos na nossa democracia, o que é muito, quase metade das pessoas entendem assim. Apenas 4% das pessoas inquiridas disseram que vivem em plena democracia. Interessante. 74% acredita que os políticos não se preocupam com aquilo que os cidadãos pensam. 74% da população. Portanto, é uma resposta maciça, o que quer dizer que a grande maioria das pessoas entende, tem sido esta a informação transmitida pelos políticos, e isto era, sobretudo para eles que são governantes, deviam pensar nisto, mas a grande maioria da população entende que eles não se preocupam minimamente com aquilo que as pessoas pensam. 75% não consideram que o Estado seja gerido a pensar em todos. Outra vez, um resultado dramático. Ou seja, a compreensão que a nossa população tem é que o Estado é gerido para alguns. E por mais que nós ouçamos o discurso constante de igualdade, 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 a verdade é que o conceito que o nosso governo tem transmitido, que as nossas autoridades transmitem, é de que isto não é assim, não é verdadeiramente esta a maneira pela qual os bens públicos estão a ser geridos. 53% dizem que esta verba significativa que vai vir da União Europeia para ajudar a propósito da pandemia, 53%, ou seja, mais de metade das pessoas acredita que vai ser mal gerida. Mais uma vez, é triste, ou seja, a maioria das pessoas, a verba nem chegou e já acredita que esta verba não vai ser utilizada da melhor maneira. São dados, repito, muito significativos e que nos assustam um pouco. É claro que nós não somos governantes, estes dados seriam sobretudo para que os nossos governantes pudessem olhar para eles e pensar um bocadinho. Nós ouvimos muito a respeito da segurança, por exemplo, que o partido maioritário no sentido de mais votos, tem neste momento em termos de confiança de governo. A verdade é que as eleições mostraram valores na casa dos 30 e poucos %. Mas nós temos que lembrar que apenas metade da população votou. Metade da população que podia votar. A abstenção foi gigantesca. A abstenção, no fundo, é a grande vencedora de todas as eleições. Ou seja, estes 30 e poucos % daquilo que foi os votantes, na verdade, representam pouco mais de 15% da população. Não existe assim tanta segurança, ou não deveria haver assim tanta segurança por parte daqueles que estão a exercer o poder. A democracia, a liberdade, passou a ser uma verdadeira deusa da modernidade. Nós achamos que a democracia resolve todas as coisas. Daí que, por exemplo, tem sido imposto a democracia, o sistema democrático tem sido imposto no mundo inteiro como a grande panaceia, não é? A solução dos problemas mundiais. E nós vemos que há muitos lugares do mundo onde este hábito democrático, na verdade, não existe. E as pessoas têm muita dificuldade em viver com ele, porque tradicionalmente estes povos tinham uma forma diferente de liderança. A cultura passa por entender uma forma de liderança também. E a forma como as decisões são tomadas e a forma como as lideranças são escolhidas não é igual em todo o mundo. Mas nós estamos a impor este hábito como se ele fosse certo para todas as culturas do mundo, quando não são necessariamente assim. Afinal de contas, em que consta a nossa democracia? Nós temos um dia em que nós podemos ir, quando vamos, repito, a maioria das pessoas não vai votar, mas quando nós podemos, nós vamos lá e votamos. Votamos em quem? Normalmente as pessoas votam naquele que é mais simpático, naquele que gostam de ver. Por isso é que os indivíduos que fazem carreira como comentaristas de televisão depois acabam por ter muitos votos e ir parar ao governo.
Nós não estamos propriamente a votar em pessoas que provaram as grandes capacidades de liderança ou de administração. Nós votamos num partido, às vezes, porque aquela é a linha política que nós achamos que é a melhor, ou porque nós vamos com a cara deste político ou com aquele. Quantas pessoas é que realmente param para ler um programa de governo para depois poder votar? Eu sei o que é que você vai dizer. O programa de governo é fantasia, é ficção científica, ou seja, eles colocam aquilo ali e nós já sabemos que quando eles chegarem ao poder eles não vão fazer isto. Bem, nem sequer nós estamos numa posição de poder dizer que controlamos aquilo que está a ser feito em termos de programa de governo, porque nós não lemos. E se nós não votamos baseados num programa de governo, como é que nós vamos poder exigir que isto seja feito desta maneira? Vivemos em liberdade democrática, sim, nós podemos votar em quem nós queremos, mas parece que a partir daí acabou. E aquelas pessoas vão fazer aquilo que quiserem, sem se importarem com aquilo que realmente as pessoas pensam. Vivemos em liberdade de expressão? Sim, até certo ponto. É verdade, nós podemos dizer aquilo que pensamos, é possível as pessoas publicarem artigos e virem a público falar contra aquilo que são as posições do governo, o que numa ditadura não seria possível. Mas será que isso é tudo o que diz respeito à liberdade de expressão? Não. E cada vez mais a liberdade de expressão vai sendo tolhida. Porque tudo aquilo que não vai de acordo com a ideologia que é apresentada como a do Estado, digamos, ou a ideologia vigente, ou a ideologia que o governo entende que é a melhor, tudo o que não seja de acordo com esta ideologia é combatido e é considerado discurso de ódio. Exemplo prático. Ainda recentemente, um pastor evangélico foi preso ao pregar em público próximo a uma estação de metro em Londres. E ele foi preso porquê? Porque este pastor estava a citar o texto da Escritura Bíblica, em Gênesis capítulo 1 e 2, que falavam da criação do homem e da mulher. E ele afirmou categoricamente que Deus criou homem e mulher. Foram apenas dois géneros, dois sexos que foram criados na origem. Ele não está a citar nenhum livro apócrifo, ele não está a citar nenhum livro de rebeldia, ele não estava a citar um livro que foi escrito para combater ou derrubar o governo. Ele estava a citar o livro que é aceito por pelo menos um terço da população mundial como um livro sagrado, porque um terço da população mundial se identifica como cristão. Mas por estar a anunciar publicamente que Deus criou apenas homem e mulher, ele foi preso porque isto teoricamente era um discurso de ódio. No entretanto, quando aparecem as passeatas gays, não é? A passeata ou a manifestação do orgulho gay, o que é que se verifica normalmente? Há um objetivo bem claro e muitos daqueles que participam nestas manifestações e passeatas vestem-se, trajam-se, comportam-se durante esta manifestação de forma agressiva para chocar através do seu comportamento. Isto não pode ser considerado chocante para aqueles que são cristãos? Isso não é ofensivo para aqueles que são conservadores? Isso não pode ser considerado uma coisa errada ou uma liberdade mal utilizada por parte daqueles que usam? Não, aí não, porque está de acordo com a ideologia vigente. A palavra de Deus nos tem muito para falar a respeito da verdade. Por exemplo, o Senhor Jesus disse que a verdade liberta. É verdade, a mentira escraviza. Aquele que conta mentira fica escravo da mentira e ele passa a ter que continuar a mentir para poder encobrir a mentira inicial que contou. Da mesma maneira, alguém que recebe a mentira e acredita na mentira está preso, porque não pode agir de acordo de outra maneira, porque ouviu aquilo que não é correto. Mas a verdade é preciso ser dita, e a verdade liberta, mesmo quando ela não é agradável, porque ela tira as ilusões e nos ajuda a perceber para onde nós devemos andar. Mas a verdade que Jesus afirmava aqui não era uma verdade filosófica. Ele não estava a falar de filosofia, ele estava a falar dele mesmo. Ele se apresentou, eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele dizia, se o Filho vos libertar, vocês vão ser verdadeiramente livres. Isso significa que todo aquele que ainda não entendeu quem Jesus é, que não compreendeu que Ele é Deus encarnado, que Ele viveu aqui uma vida santa, que Ele morreu por causa dos nossos pecados que nos separam de Deus e que não há outro caminho para a salvação, todo aquele que ainda não chegou a isto, de alguma forma está escravizado, porque é o Filho que liberta. Logo, é a Igreja do Senhor Jesus, o bastião da verdadeira liberdade. Não para criticar e apontar o dedo ao pecado do mundo, mas para chamar a atenção que temos que nos arrepender, de que a única forma de salvação é Jesus, de que o único caminho para a paz interior, para a paz com Deus e com aqueles que estão à nossa volta, que nos vai permitir viver uma liberdade de forma sábia, é através do Senhor Jesus. Jesus é a verdadeira liberdade para qualquer um de nós.